Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. A Bíblia também diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela também diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Um conselho que eu dou para você: leia as Escrituras e busque memorizar textos bíblicos, inteiro ou parcial. Ore a Bíblia. Estou falando por esses dias a questão da mente, de pensamentos positivos, negativos, pensamentos que agradam a Deus, outros que não. Estamos falando da importância de você cuidar daquilo que você pensa e se alimentar de coisas boas para alimentar o teu espírito e a sua mente. Para que você pense coisa boa, pense com os olhos da fé. Então, uma das maneiras é você ouvir a palavra e você declarar a palavra de Deus. Por isso que eu estou dando essa dica para você aqui. Já já eu entro no assunto de hoje, mas antes quero fazer um convite para você estar conosco aqui em Curitiba, dia 3 de dezembro, isso mesmo, dia 3 de dezembro é um domingo, vamos ter às 9h30 da manhã e às 3 da tarde, e o ideal é você estar conosco o dia inteiro desse dia 3 de dezembro aqui com a gente. Vai ser no Hotel Estação Express, na João Negrão 780, mas para você estar conosco, neste caso, você precisa fazer a sua inscrição. Por quê? São vagas limitadas e o nosso desejo é que você almoce com a gente também no hotel, assistindo a palestra às 9h30 da manhã e a palestra das 3 da tarde. Se você tem interesse, rapidinho, vá lá para o Instagram do Agindo Deus, quem impedirá, que lá tem um link para você clicar e se inscrever para você garantir a sua vaga, tá certo? Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Fechado? É isso aí, qualquer coisa, estamos por aqui, manda um direct pelo Instagram. Claro, segue a gente lá, o Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Muito bem, gente, vamos então para a palavra do dia. É o seguinte, 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo e guardamos os pensamentos do seu coração. Gente, é interessante esse texto aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que eu tenho a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, obviamente, é porque acredita em Jesus, ele se entregou a Cristo, ele é uma nova criatura e então ele tem a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Então eu creio que agora que você tem me acompanhado esses dias, estamos falando aí tanto sobre a mentalidade, mente, né? Então eu creio que você tem aprendido a escolher os pensamentos corretos. Então, diante disso, há certamente muitos tipos de pensamentos que seriam considerados impensáveis a Jesus quando ele estava na terra. Se quisermos seguir seus passos, então precisamos começar a pensar como ele pensava. E nesse instante você deve estar pensando: isso é impossível, pastor. Jesus era perfeito. Talvez você pensou isso. Mas eu posso ser capaz de melhorar minha forma de pensar, mas jamais serei capaz de pensar como ele pensava. Você está talvez refletindo isso, ok? A Bíblia, queridos, nos diz que temos a mente de Cristo. Ou seja, um coração novo, um espírito novo. Olha o que diz Ezequiel 36, verso 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, como cristãos, temos então uma nova natureza, que é, na verdade, a natureza de Deus, depositada em nós no novo nascimento. Então a gente pode ver aqui nessa passagem que Deus sabia que se tínhamos
de prestar atenção às suas ordenanças e caminhar em seus estatutos, ele teria que dar para nós, então, o seu espírito e também um novo coração, ou seja, uma nova mente, forma de pensar. Romanos capítulo 8, verso 6, fala da mente da carne e da mente do espírito. E nos diz que a morte é resultado de se seguir a mente da carne. E a vida é o resultado de você seguir a mente do espírito. Então, meu querido e minha querida, entenda uma coisa. Faríamos um tremendo progresso simplesmente aprendendo a discernir entre vida e morte. Se alguma coisa está lhe ministrando morte, não continue a fazer isso. Cai fora, entendeu? Quando certas linhas de pensamento o enche de morte, tristeza, desânimo, você deve saber imediatamente que essa não é a mente do Espírito Santo, no Espírito de Deus. Vou dar aqui uma ilustração. Vamos dizer que eu esteja pensando em uma injustiça que sofri por causa de outra pessoa e começo então a ficar irritado. Começo a pensar no quanto não gosto daquela pessoa. Se eu for perspicaz, notarei que estou sendo cheia de morte. Estou ficando irritado, tenso, estressado, posso até mesmo estar experimentando um desconforto físico. Exemplo, dor de cabeça, dor de estômago, fadiga inexplicável, podem ser fruto, da forma errada de pensar. Agora, por outro lado, se eu estiver pensando em como sou abençoado, em como Deus tem sido bom para mim, também vou perceber que estou sendo cheio de vida, ou cheio da vida, entendeu? Então é muito útil que um cristão aprenda a discernir vida e morte dentro dele. Jesus, o nosso Salvador, ele tomou as providências, para que fôssemos cheios de vida, colocando sua mente em nós. Então podemos escolher fluir na mente de Cristo. Amós capítulo 3, verso 3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Serão positivos, com certeza. Então nós temos que entender que jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo, porque Deus é positivo. E se quisermos fluir com Ele, devemos então sintonizar na mesma frequência e começar a pensar positivamente. Não estou falando aqui, queridos, de exercitar o controle da mente, nada disso, Mas simplesmente ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva, tenha atitude positivas, mantenha pensamentos e expectativas positivos. Sim, participe de conversas positivas. Eu tenho me policiado com isso. Eu já tive experiência, até recentemente, um ano, 2 anos atrás, mais ou menos, de estar num grupo de pessoas cristãs, pessoas de Deus e tudo mais, mas percebendo que a conversa ali estava negativa. Era justamente um momento mundial que todo mundo enfrentou, numa crise sanitária aí, e justamente estava tendo muitas controvérsias, pontos de vista diferentes. Eu estava num grupo de pessoas, ali inclusive líderes espirituais, mas eu confesso a vocês, a conversa ali estava super negativa. Eu fiquei olhando um para cada um e pensando, meu Deus do céu, aqui só tem, e era só homens para variar, Falei que tem homens de fé, mas o assunto deles estão muito negativo. Eu confesso a vocês que eu estava começando a sentir mal. Eu saí fora. Não que eu era melhor que eles, nada disso. Mas para mim não estava bom. Eu falei, pera lá, esse assunto, já que eu não posso mudar esse ambiente, tô fora, entendeu? É você que tem que fazer as suas escolhas, Você não é obrigado a ficar ouvindo um monte de bobagem que está te deixando para trás, que está te deixando negativo e não está trazendo algo positivo ou de fé ao seu coração. Jesus certamente mostrava perspectiva e atitudes positivas. Ele suportou muitas dificuldades, incluindo ataques pessoais, mentiram sobre ele. Estamos falando de Jesus. Foi abandonado por seus discípulos,
quando mais precisava deles. Foi escarnecido, foi solitário, mal compreendido e inúmeras outras coisas desencorajantes aconteceu com Jesus. Apesar disso, em meio a todas essas coisas negativas, ele permaneceu positivo. Ele sempre tinha um comentário edificante, uma palavra encorajadora. Ele sempre deu esperança a todos de quem se aproximou dele. Então é uma questão de decisão pessoal. Você tem que ter ciência disso e saber o que é bom e o que não é bom para você que está me ouvindo neste momento. Agora, para a gente orar, a mente de Cristo, amados, em nós é positiva. Portanto, sempre que nos tornarmos negativos, não estaremos operando com a mente de Cristo. Por isso, bem provável que milhões de pessoas sofrem de depressão e realmente não penso que seja possível alguém estar deprimido sem ser negativo, a menos a causa seja médica. Bom, aí é outra coisa. Mesmo nesse caso, ser negativo apenas aumentará o problema e os sintomas. Eu percebi aqui que, de acordo com o Salmo 3, verso 3, Deus é a nossa glória e aquele que levanta a nossa cabeça. Ele quer erguer tudo, nossas esperanças, nossas atitudes, nosso humor, nossa cabeça, nossas mãos e nosso coração, nossa vida inteira. Ele, Deus, é o nosso levantador divino. Deus quer, meus amados, acredite nisso, Deus quer nos levantar. E o diabo quer nos empurrar para baixo. Satanás, ele usa os eventos negativos e as situações da nossa vida para nos deprimir. É interessante que a definição, quando você vai para o dicionário da palavra deprimir, é abater no espírito, entristecer. Então, deprimir significa afundar, empurrar para baixo ou manter abaixo do nível do solo. Então, nós temos a oportunidade de pensar negativamente, mas nossos pensamentos apenas nos afundarão ainda mais. Então, meu querido e minha querida, ser negativo não resolve nossos problemas, apenas aumenta os problemas. Então, pense com positividade. Deus ama você e Ele quer o melhor para você. Então, supere isso. E estamos aqui para ajudar você. Deus amado e Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por mais um episódio de fé, por mais uma pérola de sabedoria. Senhor, blinda a nossa mente, Senhor, blinda o nosso coração, nos livra de todo mal, renova nossas forças. E eu peço nesse instante, para aquele que me ouve agora, se porventura estiver enfermo, doente, seja curado neste momento. Repreendemos essa doença, essa enfermidade, essa depressão, essa ansiedade, essa tristeza, esse desânimo, esse negativismo, esse pessimismo. Em o nome de Jesus, que haja uma completa cura e libertação para aquele que ouviu a instrução e está recebendo esta oração da fé. Senhor, abençoa os casais, a família, os jovens, os adolescentes, as crianças. Abençoe também o empreendedor, empresário, profissional liberal, trabalhador e a todos aqueles que têm nos apoiado também com a sua semente financeira. Abençoa cada semeador do nosso ministério. Que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus esteja também na área das suas finanças, dos seus negócios, na sua família. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, crendo na vitória e já te agradecendo. Assim seja. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.